Agora vamos para as figuras congruentes. O que são as figuras congruentes? São aquelas que coincidem exatamente quando sobrepostas. Como assim quando sobrepostas, X? Eu tenho o quê? Eu tenho o quadrado e o triângulo. Sobrepostas é quando eu colocar uma sobre a outra. Se ela tiver a mesma dimensão, o mesmo formato, então ela é o quê? Ela é uma figura congruente. Do mesmo jeito o quadrado. Quando eu sobrepus ela aqui em cima da outra, ela será o quê? Uma figura congruente. Ou seja, elas são iguais em todos os sentidos. Tamanho, tudo. Agora, se eu pego o quadrado e o triângulo e sobrepus um ao outro, ela vai ser o quê? Uma figura congruente ou não? Não, né? Porque elas não são iguais. Quando eu sobrepus, né? Quando ela está sobreposta uma à outra, então você nota que o quê? Que elas são diferentes. Então elas não são congruentes, certo? Congruentes é quando eu sobrepus essa aqui por cima da outra, ela o quê? São do mesmo tamanho, a mesma quantidade de lados, mesmas dimensões. Então eu digo que o quê? Que são figuras congruentes, ok? Agora vamos para a área dessas figuras planas, certo? Como é que eu vou saber essa área dessas figuras? Ela sempre vai estar o quê? Representada nessa malha, certo? Então, esse aqui é o meu sólido geométrico chamado o quê? Cubo. Eu quero apenas o quê? Desenhar na malha a face desse cubo. Qual é a face? Essa aqui, não é isso? Então, eu vou representar na minha malha a face do cubo. E eu vou ver quantos quadrinhos eu vou utilizar para representar essa área, no caso a face, na malha, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Vou pintar aqui para poder formar esse quadrado, certo? Então, na minha figura A, não é isso? Que foi o que? O quadrado. Eu usei quantos quadradinhos na malha? A quantidade de quadradinhos foram quantas? 1, 2, 3, 4. Não é isso? 4 quadradinhos. Na minha figura B, eu vou representar a face de um paralelepípedo. Que no caso, quando eu represento a face, ele se torna o quê? Somente uma figura geométrica, chamado de triângulo, ou chamado de retângulo, certo? Que paralelepípedo. Vou pegar só a face dele. Então, ele não vai ser mais um sólido geométrico chamado paralelepípedo. Será o quê? Um retângulo. Vou usar essa face aqui. Então, vamos representar essa área na malha e vamos ver quantos quadradinhos da malha a gente utilizou para representar a área desse sólido geométrico, certo? Vamos lá, ó. Figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu utilizei 6 quadradinhos para representar a minha figura B, que era o quê? O retângulo, não foi isso? Que foi a face do meu sólido geométrico chamado paralelepípedo. Mas por que é retângulo, tia? Porque eu só utilizei uma face desse sólido, não é isso? Dessa face plana. Então, quando eu pego só a face plana do meu sólido, ele vai se tornar apenas uma figura geométrica, certo? No caso chamado de retângulo. Eu usei quantos quadradinhos na malha? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu usei quantos quadradinhos na malha? 6 quadradinhos. Assim, vocês vão fazer do mesmo jeito. Lá vai ter a malha e você vai representar essa figura. Quero que a face represente a face desse cubo na malha. Você vai pegar aqui a face, vai representar lá na malha e vai dizer quantos quadradinhos da malha você utilizou para representar essa face. Do mesmo jeito com os outros sólidos, certo?